Bom dia, querida igreja. Todo mundo consegue me escutar bem? Sou meio novo com o microfone, mas estamos aprendendo. É com grande alegria, né, igual o pastor falou, que eu venho expor o fechamento da série do livro de 1 Pedro. Quem foi abençoado por essa série, você poderia levantar a mão? Glória a Deus. E hoje nós temos uma grande missão pela frente, porque cada porção desses versos daria mais ou menos 1 hora de pregação. Mas eu não vou deixar os irmãos aqui até 2 horas da tarde. Porque hoje nós trabalharemos o capítulo todo de 1 Pedro, a fechamento do livro, né? Porque nós vamos compreender o foco central que Pedro expôs nesse capítulo final. Então nós vamos trabalhar os 14 versículos. Mas para nós continuarmos trilhando esse caminho, onde nós vamos refletir sobre esse capítulo conclusivo da carta, é interessante nós lembrarmos de alguns pontos que foram trabalhados pelos pastores antes. E alguns deles são a identidade cristã, peregrinos e forasteiros, a vida cristã em um ambiente não cristão, povo de Deus unidos em amor fraternal e uma atitude positiva à hostilidade, o compromisso pleno com Cristo. Todas essas questões e mais alguns outros temas foram expostos pela palavra de Deus a nós. E eles devem nos levar ao tema central dessa série. Alguém lembra qual que é o tema central? Vivermos para a glória de Deus e para a transformação do mundo. Aleluia. Vamos então à leitura do texto, capítulo 5, do verso 1 ao 14. Diz assim a palavra de Deus: Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sódio da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade. Porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Resiste-lhe, firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus. Nela estai firmes. Aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. Paz a todos vós que vos achais em Cristo. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos? Senhor, muito obrigado pela oportunidade de estarmos diante da sua palavra. Obrigado pelo Senhor ter aberto os nossos olhos para nos debruçarmos diante das tuas escrituras com um coração dobrado, Senhor. Obrigado porque não somos investigadores tentando encontrar os erros da sua palavra, tentando desmistificar a sua palavra. Não, Senhor. Obrigado porque o Senhor infundiu fé em nós e nós cremos na sua palavra como a sua revelação. Obrigado, Deus. Obrigado por nos reunir mais uma manhã. Que o Senhor possa abençoar os meus irmãos recebendo a sua palavra e abençoar a minha vida, Senhor, a estar proclamando o seu evangelho. Em teu nome nós oramos, Senhor Jesus. Amém.
Derek Redmond era um corredor talentoso, meus irmãos, especialista nos 400 metros rasos. E ele era um dos grandes favoritos a conquistar uma medalha na Olimpíada. Mas, infelizmente, faltando 150 metros para chegar ao fim da sua prova, numa semifinal, para chegar às grandes finais, ocorre uma lesão. Ele rompeu os músculos posteriores da coxa, ou para os meus amigos médicos ou os educadores físicos, o famoso isquiotibiais. No momento em que ele se lesiona, ele imediatamente se agacha, com muita dor, e ele para. E, infelizmente, irmãos, essa não é uma daquelas histórias hollywoodianas, onde ele se levanta e ele consegue conquistar uma nova posição e ele conquista uma medalha. Não, meus irmãos, essa história é real, até porque seria impossível, porque nos 400 metros, essa prova dura no máximo 50 segundos. Na verdade, o ocorrido o marcou na história, muito mais do que uma medalha de ouro, com inúmeros ensinamentos a todos que o assistiam. Eu confesso que já chorei algumas vezes vendo essa cena, porque determinado a terminar a prova, Derek se levanta, com muito esforço, chorando, ele continua caminhando. Ele já sabia que não valia nada, mas ele continua caminhando. E em dado momento dessa caminhada até o final, seu pai invade as pistas de corrida, furando toda a segurança, se coloca embaixo de seu ombro esquerdo e eles terminam a prova juntos. A imagem de Derek Redmond apoiado no ombro de seu pai se tornou um dos símbolos mais emocionantes e inspiradores da história olímpica. Os Jogos Olímpicos de 1992 em Barcelona teve como um de seus momentos mais importantes não uma medalha de ouro, mas um símbolo de perseverança, humildade, dependência e família. Essa história nos ensina que mesmo Derek, sendo um atleta responsável, vigilante em relação aos treinos, à rotina, mesmo ele escutando os treinadores sobre o que fazer, como treinar, ainda assim, algo saiu do planejado. E diante daquele momento surpresa, um momento de dor, não só pela questão da lesão, mas por ver anos e anos escorrendo pelas suas mãos, o que ele deveria fazer diante daquilo? Qual deveria ser a sua postura? Ele optou por continuar. Mesmo em meio às lágrimas, mesmo sabendo que já não valia nada, ele decidiu terminar aquilo que ele começou. E em dado momento, ele tentando terminar a prova, nos metros finais, se vê sendo sustentado por aquele que provavelmente esteve presente em todos os seus treinos, que provavelmente esteve presente com ele antes de existir público, patrocínio ou uma grande prova. Já não mais sozinho, Derek termina sua corrida sendo sustentado pelo pai. E essa história nos ajudará hoje, primeiro, a lembrar que mesmo fazendo tudo certo, mesmo nós sendo responsáveis e vigilantes, as coisas podem dar errado. Isso pode acontecer. Segundo, as dificuldades não podem ter o poder para nos parar, elas não são maiores que o nosso Deus. Deus nos fornece graça para vencer os dilemas. E terceiro, que difere completamente da história de Derek, é que sem o pai não existe uma corrida. Na verdade, sem o pai não existe nem uma caminhada. Nós sabemos que a caminhada, a corrida da fé, ela só passa a existir quando Deus nos levanta da nossa eterna morte espiritual. Então, do começo ao fim de nossas vidas, nós temos que estar sendo sustentados pelo nosso Pai. Glória a Deus, meus irmãos. Antes de nós entrarmos nas divisões do sermão, os versículos finais nos forneceram algumas boas informações, e são elas. Pedro diz estar na Babilônia, e a maioria dos comentaristas, eles concordam que ele está se referindo, na verdade, a Roma, que pela tradição foi o local também do martírio de Pedro. Babilônia, nós usamos Babilônia até hoje, culturalmente falando, quando nós vamos falar de alguma nação ou cidade que se opõe ao nome de Deus. E também que Pedro teve um amanuense, ou seja, alguém que escreveu a carta para ele. E esse foi Silvano, que também os comentaristas concordam e afirmam ser o mesmo Silas do livro de Atos. Sim, aquele Silas que viajava com Paulo. Outro ponto importante é que Marcos estava com Pedro, e provavelmente foi aqui que Marcos escreveu o seu evangelho, baseado no testemunho de Pedro. Por isso que o evangelho de Marcos ele é muito conhecido por ser o evangelho ocular de Pedro. E essas são algumas das informações importantes para conhecermos o livro. Agora nós vamos para a primeira divisão do texto, e ela vai do verso 1 até o versículo 5, parte A. Acompanhe comigo a leitura.
Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós. Eu, presbítero como eles e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Até aqui, no momento, meus irmãos. É importante nós darmos destaque à conjunção pois desse texto, que algumas outras versões optam por portanto. Esse pois ou portanto, eles são em relação a quê? As palavras pois e portanto, na língua portuguesa, são conjunções que remetem a explicações ou conclusões anteriores. Ou seja, para entendermos aquilo que esse versículo está dizendo daqui em diante, nós não podemos perder de vista o que foi dito anteriormente, no capítulo 4, do verso 12 ao 19, que foi pregado pelo pastor Eric no domingo passado. Se nós pudéssemos resumir, seria: sofrer por Cristo, além de nos provar e nos fazer crescer, também é um glorioso privilégio. Então Pedro diz aos cristãos que inevitavelmente eles irão sofrer, e agora ele diz: portanto, presbíteros, pastoreai. Com certeza, de maneira estratégica, Pedro, após informar sobre o sofrimento à igreja, ele se volta aos líderes, os que são responsáveis pela congregação, para eles exercerem a sua função, a fim de ajudarem aqueles que, diante dos sofrimentos na jornada cristã, continuarem, a permanecerem. E nós sabemos a quem nós recorremos muitas vezes quando nós estamos em dificuldades, meus irmãos. Às vezes é numa terça, às vezes é numa quarta, às vezes é numa quinta, mas nós sabemos que é na salinha pastoral. Então Pedro está dizendo: igreja, agora eu falo aos pastores, presbíteros, bispos. Os três termos no Novo Testamento, meus irmãos, são termos intercambiáveis. Eles significam a mesma coisa. E Pedro segue: eu, presbítero como vocês, se colocando em igualdade aos seus irmãos, e também sou testemunha pessoal dos sofrimentos de Cristo, e coparticipante de vocês da glória que há a ser revelada um dia. Eu, esse Pedro que estou lhes apresentando, rogo, pastoreai o rebanho de Deus. E como é lindo nós lermos essa passagem vinda de Pedro e nós lembrarmos de alguns anos atrás da história de Pedro. Vocês lembram ele estando diante do Cristo e Cristo perguntando a ele: Pedro, tu me amas? E a resposta dele: então pastorei as minhas ovelhas. É esse Pedro que está nos ensinando hoje. O Pedro que teve diante dele o Cristo ressurreto, nosso Salvador. Pedro está nos ensinando com o melhor e maior exemplo que nós poderíamos ter. E depois de Pedro convocar os pastores a exercerem o seu ofício, exorta-os sobre as marcas que devem refletir de seus corações. Qual deve ser o caráter, as marcas desses corações redimidos pelo Senhor? E aqui eu gostaria de estender isso a todos que servem, meus irmãos. Claramente, a função será diferente dos pastores, mas essas marcas também têm de estar em todos nós. A primeira delas, dependendo da versão que você estiver usando, vai optar pela palavra constrangimento ou obrigação. Mas ambas querem dizer a mesma coisa: pastoreiem, mas não por constrangimento, não por obrigação. Ou seja, não pastoreiem ou sirvam de uma forma como se aquilo que você está fazendo não pudesse ser evitado. Como que nós podemos entender isso? Sabe aquela louça noturna, que ela lembra muito mais um Monte Everest? E você vai lavar ela declarando bênção sobre toda a terra, orando por todas as pessoas. Nós sabemos que o sentimento, quando nós vamos lavar essa louça, é um pouco diferente, né, irmãos? E é justamente sobre essa disposição que Pedro está falando contra aqui. Pastorear e servir não pode ser encarado como aquela louça que será lavada para nós não termos o trabalho na manhã seguinte. Não pode ser feito com aquele pensamento: ah, mas se eu não fizer, ninguém vai fazer. Para que eu fui me enfiar aqui? Na verdade, Pedro logo em seguida diz a forma como deve ser feito. É de maneira espontânea. É olhar as pessoas e lembrar que elas não são um meio para um salário ou bênção. É lembrar que Deus não está nos coagindo a servir as pessoas. Deus não está te obrigando a servir ninguém, meu irmão. Mas se você servir, é olhar as pessoas e desejar servi-las. É amar servi-las. É assim que Deus quer que os pastores pastoreiem. É dessa forma que quer que sirvamos uns aos outros. Amém, meus irmãos? A segunda marca que Pedro apresenta é que aqueles que pastoreiam e servem não fazem isso pelos lucros.
que podem obter como resultado do serviço. Na verdade, eles devem fazer de boa vontade. Como alguém que irá amar o próximo sem saber o que receberá em troca, apenas serve e ama. O que Pedro está expondo aqui é justamente o desejo do coração ter como prioridade os ganhos pelo serviço. E não confunda o que está sendo dito aqui. Em nada ele está dizendo contra a remuneração daqueles que têm as suas vidas dedicadas a um ministério. Além de ser justo receber pelo trabalho feito, é bíblico. O coração ganancioso é que não pode existir em nosso meio. É sobre isso que Pedro está falando aqui. Não tenham um coração ganancioso, mas sirvam de boa vontade. Já a terceira marca, irmãos, se fosse colocada em vigor hoje, como lei, infelizmente, provavelmente derrubaria uma alta porcentagem de pastores e líderes em nosso país. Isso porque Pedro nos diz que alguém pastoreia e serve a outros não deve fazê-lo como um dominador e autoritário, mas sim sendo exemplo. Alguém que exerce sua função como um dominador dirá aquela tão conhecida frase: faço o que eu falo e não faço o que eu faço. Isso sem contar toda a manipulação e controle que essas pessoas exercem sobre aqueles que lhes foram confiados. Mas Pedro, tendo a melhor referência que já pisou nessa terra, ele sabe do que ele está falando. O modelo que Pedro conhece de pastoreio e serviço é o modelo que o próprio Jesus Cristo ensinou na prática. Jesus não mandava os seus discípulos fazerem nada que ele mesmo não tivesse feito antes e os ensinado a fazer. O nosso mestre é o mesmo que, antes de se sacrificar por nós e enviar os seus a servirem aos outros com amor abnegado e humildade de coração, ele se ajoelhou, pegou um balde e uma toalha e lavou os pés dos discípulos. Lembremos dessa história, João capítulo 13, do verso 12 ao 16. Depois de ter-lhes lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhes: vocês compreendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor e fazem bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Porque eu lhes dei o exemplo para que, como eu fiz, vocês façam também. Em verdade lhes digo que o servo não é maior do que seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Esse é o exemplo que Pedro tinha em mente ao estar escrevendo sobre as marcas que o coração de um pastor ou alguém que serve devem refletir. Esse é o exemplo de Pedro, Jesus Cristo. Esse deve ser o nosso exemplo, irmãos, Jesus Cristo. E a maneira como ele encerra essas marcas, ao mesmo tempo que é majestosa, deve nos levar a um profundo temor e zelo por aquilo que nós estamos fazendo. Olhem no texto comigo mais uma vez. Ali no verso 4. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, ou seja, as ovelhas que vocês estão pastoreando e servindo são do próprio Deus e não de vocês. Ai de nós se nós não formos cuidadosos com aqueles que Deus nos confiou. É diante dessa verdade que nós devemos tremer. Quando Deus nos confiar pessoas para nós cuidarmos, seja num discipulado, sejam os nossos filhos, sejam amigos, sejam irmãos, nós devemos lembrar, essas pessoas não me pertencem, elas são do Senhor. E diante dessa verdade, diante dessa realidade, o nosso coração deve tremer e se dobrar, meus irmãos. E Pedro continua, e vocês recebereis a inacessível coroa da glória. Aqueles que são salvos por Cristo e transformados pelo Evangelho, inevitavelmente servem. Escutem isso, irmãos e irmãos. Aqueles que são salvos por Cristo e transformados pelo seu Evangelho, inevitavelmente servem. Inevitavelmente estão no processo de santificação para desenvolverem essas marcas. Inevitavelmente irão expor essas marcas. E inevitavelmente receberão a imperecível coroa da glória. Aleluia! Se não as temos, meus irmãos, se nós não temos essas marcas e nós reconhecemos isso, clamemos ao Espírito Santo para que Ele as produza em nós. Nós não podemos viver a vida da mesma maneira como nós entramos aqui. Nós devemos olhar a palavra de Deus e ver ela expondo quem nós realmente somos e nós ansiarmos, desejarmos sermos transformados pelo Espírito Santo. Aleluia!
E antes de Pedro voltar a falar aos seus destinatários como um todo, ou para a igreja como um todo, ele especifica algo aos jovens. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Pedro segue pedindo a um grupo específico, por mais que, como antes, acabe atingindo a igreja como um todo. E esse versículo, irmãos, por mais que pareça simples, recorrendo a diversos irmãos mais velhos, chega-se à seguinte conclusão: ninguém sabe ao certo qual grupo Pedro está querendo especificar aqui. Não sabe se a gente está falando aos jovens, adolescentes, ou jovens crianças, jovens adultos. A quem Pedro está dizendo aqui? Mas por que isso? Justamente porque a palavra que ele usa para mais velho, em grego, é a mesma palavra usada para presbítero que ele usou logo acima, nos versos acima. É a palavra presbíteros, no grego iotacista. Naquela época era comum pessoas mais velhas exercerem essa função. Mas em nossos dias nós sabemos que um presbítero, ele não é escolhido apenas pela idade. Isso carrega um peso, inevitavelmente, mas isso não é o balizador. Nós temos então aqui duas opções. Jovens são aqueles de pouca idade, devem se submeter àqueles que têm mais idade, e nós sabemos que isso é uma verdade em certo sentido. Mas Pedro também pode estar falando aos jovens, se referindo à igreja como um todo, e que devem se submeter aos líderes dessa igreja. Independente da linha que nós seguimos para explicar esse verso, a melhor maneira que eu encontrei para explicá-la a vocês hoje foi usando o exemplo de uma arte marcial, o judô. Por exemplo, todos aqui presentes hoje, pode ser que alguns, por algumas dores, alguma falta de alongamento, não consigam, mas todos aqui, se quiserem hoje entrar no judô, vocês podem. Todos nós entraríamos no judô e todos nós teríamos algo em comum. Todos nós teríamos a mesma faixa, a famosa faixa branca. E quando nós chegarmos na aula para conhecer quem é o nosso sensei, nós temos algumas opções de quem podem ser. E sim, ele pode ser um senhor japonês, como num filme, isso sim é comum, é real. Mas ele também pode ser um adulto com seus 30, 40 e poucos anos, como meu cunhado é. Mas também pode ser como um jovem de 19 anos. E o que os três têm em comum? Os três são faixa preta. E nós, independente da idade que temos, independente de quem somos, nós respeitaríamos ele como sensei, crendo que ele está apto a ensinar aquela modalidade devido à sua dedicação. Então não há como para nós não ficar claro esse verso. Aqueles que têm menos tempo de vida, ouçam e se submetam àqueles que têm mais. Aqueles que estão na igreja, independente do tempo, reconheçam e submetam àqueles que dedicam suas vidas e foram separados por Deus a ensinarem a palavra. Não tem como escapar desse verso, irmãos. Seja ele especificando a um grupo, seja ele especificando a toda a igreja, nós somos chamados a nos submetermos. Seja pela idade, seja pela experiência. E depois de Pedro ter falado desses dois grupos de pessoas, que de uma forma ou de outra acaba atingindo a igreja como um todo, como já foi dito, Pedro volta a se dirigir a todos. Pedro volta a falar a unidade que nós somos. E aqui nós vamos para a segunda divisão do nosso texto, do verso 5, parte B, até o verso 9. Acompanhem comigo a leitura. Outros sim, no trato de uns com os outros, cingivos todos de humildade. Porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Até aqui, meus irmãos. A primeira instrução de Pedro, ao se referir a todos os seus leitores e para hoje nós que estamos lendo, é para nos vestirmos de humildade. A humildade cristã, meus irmãos, em nada se compara com aquilo que a Grécia antiga entendia como humildade, e ela também não se compara nada com o que a cultura de hoje entende como humildade. Na Grécia Antiga, a humildade não fazia parte das virtudes do ser elevado, que era tido como sábio. Na verdade, significava fraqueza e alguém desprezível. Já em nossos dias, humildade está sempre muito ligado à baixa condição financeira ou à autodepreciação. Humildade não é nenhuma dessas coisas e muito menos um equilíbrio entre ambas. Para o cristão, é uma virtude. Humildade é quando a pessoa sabe quem ela realmente é. Ela não pensa mais nem menos sobre si mesma. Ela compreende que todos os seres humanos são do mesmo tamanho que ela, independente de quem são ou do que possuem. Porém, irmãos, a humildade cristã, ela nos leva a um lugar mais profundo. Ela destrói um dos ídolos modernos que tem como senhor o seu próprio umbigo.
A humildade cristã ensinada por Pedro, tendo Cristo como exemplo, nos leva a considerar o outro superior a nós mesmos. Então, querida igreja, sabe aquela famosa frase, você mesmo é a pessoa mais importante da sua vida? Sim, ela é uma grande mentira de Satanás. Servir ao outro não diminui em nada a nossa dignidade. Na verdade, nos torna mais semelhantes ao nosso Mestre, Cristo Jesus. Lembremos então de Marcos capítulo 10, do verso 43 ao 45. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Aleluia, meus irmãos. Para Jesus, é isso que significa ser humilde. E o aspecto mais importante da humildade cristã é reconhecer a completa dependência de Deus. Essa é a verdadeira humildade proveniente das Escrituras, e é essa que Pedro está nos instruindo a nos vestirmos. E não nos esqueçamos, a palavra deixa muito claro que Deus resiste ao soberbo. Por quê? Porque o soberbo ele tem como seu oponente o próprio Deus. Logo, não há como sair vitorioso dessa batalha, meus irmãos. Mas aos humildes, ele concede graça. Pedro sabe as consequências de ser orgulhoso. Orgulho gera orgulho. Consequentemente, separação. Humildade, por outro lado, cura relacionamentos contaminados. Essa é a única maneira de nós convivermos todos juntos por tanto tempo no mesmo lugar. Surgirão conflitos em todas as igrejas. Mas quando os membros das igrejas estiverem cingidos de humildade, tanto a liderança quanto a subordinação, sempre será possível solucionar os conflitos em paz. E agora que todos nós, e eu oro por isso, meus irmãos, estamos cingidos, vestidos da verdadeira humildade, nós podemos seguir e obedecer às próximas instruções que Pedro dá aos seus leitores originais e a nós como igreja. Na sequência, nós somos exortados por Pedro a nos humilharmos diante da poderosa mão de Deus e a lançar sobre ele toda a nossa ansiedade. Nos humilharmos diante do Senhor é reconhecer a soberania e providência divina. É descansar em suas mãos em toda e qualquer situação. É compreender que Deus é Pai e sempre quer o melhor para nós. Logo, jamais temos o direito de apontar o dedo para Ele ou questioná-lo. Não porque Ele não poderia fazer o que quisesse conosco. Se alguém tem esse direito, é o próprio Deus. Mas não. A palavra diz que por amor a nós, esse Deus enviou seu Filho para nos resgatar da morte eterna. Seria ilógico um Deus que é amor nos salvar para nos castigar em ódio. Não faz sentido algum. Por isso Pedro diz, humilhem-se, e no tempo oportuno Ele os exaltará. Um dia seremos exaltados com Ele em sua glória eterna. Aleluia, meus irmãos. O próprio Senhor fará isso em nós. Mas além de se humilhar diante do Senhor, lancem sobre Ele toda a sua ansiedade. E aqui é um ponto muito importante para nós, irmãos, porque o Brasil tem um dos índices mais altos do mundo quando nós falamos sobre ansiedade. Se antes da pandemia, 9,3% da população era diagnosticada com ansiedade, quando nós buscamos esses dados pós-pandemia, a estimativa é que cerca de 40% da população brasileira sofre com esse mal. 40% de uma população, meus irmãos. Sabe, todo aquele medo e turbilhão de pensamentos a respeito de coisas futuras que vão acontecer, que podem ou não acontecer, que nos faz travar completamente. Aquelas inúmeras coisas que passam pela nossa mente durante o dia ou antes de nós pegarmos no sono, que nos impedem muitas vezes de dormir, de progredir, de avançar. Schiller, um teólogo alemão, nos ajuda sobre como lançar em Deus toda essa ansiedade. Ele diz assim, libertamo-nos corretamente de nossa preocupação quando a transformamos em prece. Quando nós clamamos, preocupa-te, Deus. Deus não é apenas suficientemente poderoso para dar conta da preocupação de seus filhos, mas Ele também está disposto a fazê-lo, meus irmãos. Deus é esse Pai que está disposto a cuidar de nós, meus irmãos. Deus sabe por tudo aquilo que eu e você estamos passando, tudo aquilo que nós estamos enfrentando. Nós não podemos esquecer que Ele sabe, irmãos.
Então nós podemos pegar todas essas nossas dores, dificuldades, dilemas, sonhos, anseios, tudo isso que paira a nossa mente, tudo isso que pesa o nosso coração, e nós podemos clamar: Pai, eu não consigo lidar com todas essas coisas, se preocupa em meu lugar e me direciona. Nós temos esse lugar em Deus, meus irmãos. Nós temos esse lugar em Deus. Não nos esqueçamos, clamemos ao nosso Pai. Amém? E Pedro, ele continua com suas exortações e instruções a toda a igreja. Mas agora, pela primeira vez em toda a carta, ele revela e cita quem é o nosso verdadeiro inimigo. Sim, irmãos, nós não podemos esquecer que o nosso verdadeiro inimigo é o diabo. Se durante toda a carta Pedro descreveu a nova identidade que temos em Cristo Jesus, os sofrimentos que iremos enfrentar e que o Senhor nos faz crescer e o glorificar por meio desses sofrimentos, nesse momento ele revela o nome do nosso verdadeiro adversário. E o diabo, ele é descrito como um leão que ruge à procura de quem possa devorar. E para ilustrar isso, irmãos, eu faço uso de um exemplo dado pelo irmão Hernandes Dias Lopes, uma referência para nós. Ele disse que nunca tinha compreendido essa questão do diabo rugir para achar alguém. E aí eu pensei comigo, se foi difícil para o Hernandes, vai ser um pouquinho mais difícil para mim também. E é interessante o modo como ele entendeu isso. Ele disse que um dia estava assistindo um Discovery Channel da vida, ele chama de canal dos animais, e ele disse que entendeu. Por quê? O leão, ele não ruge para avançar em uma presa, porque via de regra, os animais que ele caça, na maioria das vezes, estão em bando. Ele ruge, então, com o intuito de assustar as suas presas. E quando o bando se dispersa, ele vai em cima justamente da que se separou do grupo. Pedro é muito claro em suas ademoestações sobre como vencer os ataques do diabo. E em nenhuma ele vai falar sobre se cuidar sozinho, dar um tempo da igreja, um período de isolamento dos irmãos que eu estou cansado de ver. Se alguém acredita nisso, sinto lhe informar. Com todo o meu coração, Satanás conseguiu achar a sua presa. Sabe aquela pessoa que passou por um grande baque? E nós também já fomos essa pessoa. Ou você pode estar sendo essa pessoa nesse momento. Você não pode pensar que você vai conseguir entender as coisas sozinho. Um momento de cura interior. Um momento de se afastar para entender as coisas. Infelizmente, quando nós pensamos assim, nós estamos correndo um grande risco. A igreja é a família onde nós nascemos, mas ela também deve ser o lugar onde nós morremos, onde nós passamos e enfrentamos os nossos lutos. Deus usa a nossa família na fé, o nosso bando, para nos proteger e nos curar. Se por nossa própria natureza nós já somos presas fáceis, mesmo estando juntos, meus irmãos, imaginem sozinhos. Mas Pedro, sabendo disso, ele lista 4 coisas e as divide em 2 em nossa batalha contra o diabo. Prestem atenção no texto. Primeiro ele diz: sede sóbrios e vigilantes. Que nada mais é do que nós nos mantemos apegados e cheios da palavra de Deus, que remove toda embriaguez destilada pelas visões ensinadas em um mundo caído. E também a ser como aquele guarda na guarita que deve estar o tempo todo atento para perceber quando o perigo está tentando invadir ou atacar. Então, sóbrios pela palavra e vigilantes como um guerreiro que está no seu turno de vigia. É assim que Pedro nos exorta primeiramente. Sejam sóbrios pela palavra e sejam como aquele guerreiro que está no seu turno de vigia, como aquele guarda que está o tempo todo atento. E a segunda parte ele diz: resistam-lhe, certos de que irmãos espalhados por todo o mundo também estão sofrendo. E aqui, meus irmãos, não há como não lembrar de Tiago capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resiste ao diabo e ele fugirá de vós. As propostas de Satanás certamente irão vir, meus irmãos, mas Deus nos deu a graça de negarmos, de resistirmos. É assim que nós iremos permanecer firmes em Deus e o diabo fugirá de nós. E durante as nossas batalhas, nós não podemos pensar que só nós estamos enfrentando as dificuldades. Pedro não coloca essa informação aqui para nos autopastorearmos, pensando: o irmão está sofrendo tanto, a minha dor não vale nada. A gente fica comparando quem está sofrendo mais, quem está sofrendo menos. Não, é justamente o oposto. Quando estivermos passando por batalhas,
lembremos, nossos irmãos também estão. Vamos juntos enfrentá-las e permanecer fiéis ao nosso Senhor. Aleluia, irmãos. Com isso, querida igreja, compreendendo a forma que Pedro conclui como seremos ajudados, passaremos e enfrentaremos o sofrimento, ele finaliza nos enchendo de esperança em meio a essa peregrinação até a nossa cidade celeste. E aqui nós passamos para a nossa terceira e última divisão, do verso 10 ao verso 11. Olhem comigo o texto. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então, se nós pudéssemos resumir a carta como um todo, Pedro deixa muito claro que agora nós somos povo de Deus, nós temos uma nova identidade no Senhor. Por isso, nós vivemos sobre as regras de um outro rei. E nessa peregrinação iremos passar por perseguições e sofrimentos. E através deles iremos glorificar a Deus e mostraremos o amor generoso do Senhor aos outros. Pedro nos ensina e nos exorta a transbordarmos de esperança em meio ao sofrimento. E eu sei que as perguntas, elas são as mesmas que as minhas. Mas como nós viveremos assim? Como nós teremos esperanças? Como nós teremos forças diante dos sofrimentos e dificuldades? Como nós não vamos sucumbir em meio a isso? Existem coisas que são pesadas demais. Talvez você não entenda o meu problema. Eu estou passando por isso, por aquilo. Isso é pesado para mim. As nossas respostas, meus irmãos, estão nesse capítulo. Deus enviou pastores, líderes e servos com marcas que refletem seu cuidado e amor por nós, que nos ajudarão a permanecermos firmes mesmo em meio às tempestades. Deus nos ensinou sobre a submissão que devemos ter por aqueles que têm mais experiência que nós. Quando estivermos certos de algo que alguém mais experiente aconselhar o contrário, devemos nos submeter e reconhecer que nós não sabemos tanto das coisas quanto nós achamos. Deus também nos exortou sobre como nos portar diante dele, vestidos de humildade e levando a ele toda a nossa ansiedade, pois ele nos exaltará e cuidará de nós. E deixou claro que, sendo sóbrios e vigilantes, resistindo e tendo consciência do sofrimento dos outros irmãos, certamente o diabo não conseguirá nos devorar. Depois de todo esse caminho glorioso, nós chegamos a esses dois versos que devem ser como um bálsamo de descanso para a nossa alma. Pedro começa dizendo: ora, sabe como e por que nós enfrentaremos e passaremos por toda e qualquer dificuldade? Porque Deus concede toda a graça de que necessitamos para continuarmos caminhando. Pedro não diz que você tem as forças que você necessita. Ele não diz que os seus braços conseguirão. Ele não diz que as suas pernas também conseguirão, não, meus irmãos. Ele diz que Deus concede toda a graça que nós necessitamos. Esse mesmo Deus que concede toda a graça, os resgatou da morte eterna por meio do sacrifício do seu Santo Filho, os transportando do reino das trevas para a sua eterna glória junto a Ele. É a esse Deus que nós servimos. É esse Deus que concede toda a sua graça. E não se esqueçam, Ele sabe de toda a dor que nós passamos. Não se esqueçam disso, meus irmãos, porque certamente Satanás tentará nos fazer esquecer disso. Nós não podemos esquecer que Deus sabe toda a dor que nós estamos passando. A perspectiva desse texto não é que Pedro está menosprezando o tempo que sofremos. Não, meus irmãos. É que qualquer sofrimento nessa terra, mesmo que dure 100 anos comparado à eternidade, é considerado como pouco. Pedro tem diante de seus olhos a eternidade. É o modo como ele inicia esse capítulo. Ele diz: eu sou co-participante da glória que há de ser revelada. Pedro tem diante dele a eternidade. E você, que hoje foi trazido pelo Senhor a essa igreja, mas ainda não crê que Jesus Cristo morreu numa cruz, ressuscitou ao terceiro dia e o livrou da morte eterna, eu tenho uma notícia do Senhor para a sua vida. Ainda há tempo hoje. Clame ao Senhor para que Ele derreta a pedra que está no lugar do novo coração que só Ele pode te dar, e creia no Senhor Jesus como seu Salvador. Ainda há tempo hoje. E para nós que estamos em Cristo, a mensagem ela é ainda mais gloriosa.
Um dia toda a nossa dor irá passar, meus irmãos. Então, quando nós comparamos 10, 50, 100 em relação ao infinito, de fato, irmãos, é por pouco tempo que nós sofremos quando comparamos ao que viveremos na eternidade junto ao nosso Senhor. Por mais que as dores possam ser intensas, profundas, é por pouco tempo quando nós comparamos com a eternidade junto ao nosso Deus. Se hoje nós somos imperfeitos, Ele irá nos aperfeiçoar. Se hoje nós somos instáveis, Ele nos firmará. Se hoje nós ficamos abatidos, Ele nos fortificará. E se hoje nós temos vacilado em terreno arenoso, Ele mesmo nos fundamentará na rocha eterna que é Cristo, meus irmãos. Aleluia. Que toda a nossa vida seja vivida em adoração ao nosso Senhor, como Pedro finaliza no verso 11. Que a nossa vida seja uma doxologia, uma adoração ao nosso Deus, até os nossos últimos dias, em toda a eternidade. Como ele termina? A Ele... Não, vamos fazer melhor. Vamos todo mundo ler esse verso, no verso 11. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Paz a todos vocês que estão em Cristo. Vamos ficar de pé, meus irmãos?